pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu tô morando há mais de um ano em Londres e pra mim só foi possível estar morando aqui e trabalhando aqui porque eu sei falar bem o inglês. E na verdade eu comecei a aprender o inglês há mais de 10 anos atrás, quando eu tava completamente sem tempo, saindo do ensino médio, uma loucura. E é exatamente sobre isso o vídeo de hoje. A gente vai falar sobre como aprender o inglês ou qualquer outra língua mesmo sem ter tempo. E aí, você tá pronto? Eu me lembro que muitas vezes, quando eu converso com alguns amigos meus, com algumas pessoas, as pessoas me dizem: eu não aprendo inglês porque eu não tenho tempo, nunca dá certo. E a gente sempre vai adiando uma coisa que a gente não coloca como prioridade. Mas se eu te falar hoje que você consegue aprender o inglês sim, mesmo sem ter tempo, e mesmo sem pensar que não é tão importante, mas vai acabar te dando grandes oportunidades, igual foi pra mim, pra estar morando em Londres, você acreditaria? Pois é possível. E eu vou te contar o porquê. Há 10 anos atrás eu comecei a estudar o inglês e eu tava saindo do ensino médio, eu tava numa vida assim, maluca, pensando, eu preciso trabalhar, eu tava começando a querer prestar vestibular pra medicina, minha vida tava uma loucura, e aí eu fui trabalhar no shopping e um monte de coisa aconteceu. Mas eu comecei a aprender o inglês de verdade foi nessa época. E uma coisa que a gente fica bem claro pra todo mundo que quer aprender o inglês ou qualquer outra língua, a primeira coisa que a gente precisa fazer é começar a ouvir o tempo todo essa nova língua que a gente quer aprender. Eu me lembro que nessa fase eu comecei a assistir várias vezes Friends. Eu tava meio que tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tô muito estressada, preciso distrair a cabeça. E aí eu assistia, e eu sempre assisti em inglês, e eu tinha tradução lá. Mas depois de um tempo, como eu gostava muito da série, eu assisti a série de novo e tirei a tradução. E aí eu fui entendendo que eu tava me conectando porque eu tinha diversão, eu tava começando a me familiarizar com cada palavra em inglês sendo dita lá. E aí eu pausava, escrevia as palavras que eu não sabia, ia pesquisar depois, e assim eu fui aprendendo. Mas a gente tá falando aqui nesse vídeo sobre alguém que não tem nenhum tempo. Você fala assim, eu não posso parar pra assistir uma série, você tá doida? Não tem tempo pra nada, mal tem tempo pra ir no banheiro. Esse vídeo é pra você. O que eu falei pra vocês é que a gente precisa estar o tempo todo ouvindo nessa nova língua que a gente quer aprender. Vamos jogar o exemplo nesse vídeo do inglês. Você precisa ouvir o tempo todo. Mas é claro, você é uma pessoa sem tempo. Eu te entendo porque hoje em dia eu tenho menos tempo do que eu tinha naquela época. O que você precisa fazer é ouvir o tempo todo. E o que eu te aconselho é ouvir durante seu caminho pra qualquer lugar. Imagina que você tá indo no trabalho, você tá indo dirigindo, e aí você pode ouvir o podcast, você pode ouvir um vídeo no YouTube. E aí você fala pra mim, mas eu vou estar ouvindo o tempo todo que a pessoa tá falando, mas eu não vou estar entendendo nada. Como que eu vou aprender? Simples! Você vai fazer o que eu fiz quando eu tava assistindo séries, mas agora você vai fazer só ouvindo. Primeiro você vai ouvir no português, que é a nossa língua, e depois você vai ouvir em inglês. Porque quando você estiver ouvindo em inglês, logo depois, você vai lembrar o que você acabou de ouvir em português. E aquele assunto, tem que ser um assunto que você tem interesse, vai te despertar. É assim que fala. Mas que você não vai fazer sentido quando ele estiver falando em inglês, você vai lembrar do que ele falou em português e você vai começar a se familiarizar com as palavras, a se conectar. Por isso que é importante ser um assunto que você tem interesse. E assim fica muito mais fácil. Você pode fazer isso quando você tá indo para trabalhar, quando você tá indo para academia. Qualquer lugar que você tá indo, a gente sempre tá com foninho de ouvido, né? Mesmo tem gente que coloca o fone de ouvido até para trabalhar. Eu lembro que eu fiz isso quando eu tava trabalhando no banco e eu tomei uma bronca. Mas a gente pode fazer isso. E aí, eu aconselho você que quer aprender mesmo essa língua, também dá para ouvir várias vezes vídeos no YouTube. Eu sei que em vários canais você consegue ouvir a pessoa falando com a tradução em português e depois você coloca lá como se seu país é de algum país que fala a língua inglesa. E aí você vai ouvir o vídeo original. Dá pra fazer isso e eu acho que é uma excelente tática. Mas a segunda dica que eu vou dar aqui pra vocês é uma dica de ouro e é o que realmente me alavancou pra aprender o inglês. E essa sim, eu não ouço ninguém falar por aí, foi algo que eu usei pra mim e eu acredito que funciona pra qualquer um aprender, mesmo sem ter tempo. Você precisa ter com você um pequeno caderninho. Eu tenho esse caderninho aqui, gente, ele é tipo assim, de muitos anos atrás, years ago. Ages ago. E eu me lembro que eu tava começando a aprender o inglês, então tem várias palavras aqui que hoje em dia eu sou bem familiarizado com elas, tá pra vocês. Mas olha, o que eu fiz? Eu comecei a anotar várias palavras que eu queria saber o sentido, que eu não queria saber o sentido. Eu imaginava uma palavra, por exemplo, fazendo alguma tarefa em português, e eu pensava, mas como fala esse inglês? Aí eu já escrevi a palavra em português para depois procurar o significado em inglês. E aí o que eu fiz? Eu fui anotando. Por dia, para criar um bom plano, para você conseguir aprender a língua com consistência e com constância,
eu recomendo você aprender 5 a 10, mas 5 já tá ótimo, 5 palavras já é muita coisa. E aí você escreve 5 palavras que você vai aprender naquele dia. E aí você vai ter, pode ser um caderninho menor que esse, eu tinha um caderninho também menor que esse, e eu carregava comigo pra onde quer que eu ia. E aí quando você tem uma pausa no trabalho, uma pausa pra qualquer coisa que você tá fazendo, você pega o seu caderninho, você lê em voz alta pra você. E aí você vai ler aquela palavra em inglês e você tá aprendendo uma nova palavra. E você lê. Todo dia você vai aprender algumas palavras novas. E aí você fala assim, mas eu não consigo aprender todo dia 5 palavras novas, eu vou ter esquecido as outras 5 palavras. Você pode fazer tipo igual eu fiz. Eu aprendi 5, no outro dia eu aprendi mais 5 e eu voltava a me lembrar das outras 5. Então, no segundo dia eu tava aprendendo 10 palavras novas. No terceiro dia eu tava aprendendo 15 palavras novas. Mas eu ainda não tava me sentindo muito segura com as 15 palavras. Então, eu continuava nas 15 palavras. E aí, quando você se sente seguro o suficiente com essas palavras que você aprendeu, você acrescenta mais e vai deixando um pouquinho para trás das que você já tem certeza, memorizou. E o porquê que é tão importante continuar ouvindo alguma coisa na língua que você quer aprender, se no caso é inglês. Porque de repente, em algum momento, você vai ouvir eles falando aquela palavra que você aprendeu. E eles vão falar, nossa, eu aprendi isso! Que legal! E aí você consegue até entender melhor como pronunciar. Então isso é muito legal de fazer. Mas a terceira dica que eu tenho que dar para vocês é assim, uau! A cada dica só vai ficando mais incrível. E essa sim é o que eu nunca ouvi ninguém falar. O que eu fiz? Eu escrevi as palavras 2 vezes. Eu escrevi a palavra em inglês normal, mas como eu ainda estava aprendendo, eu não sabia como pronunciar. E se eu lesse a palavra, eu ia ler errado, porque eu sou brasileira, vou ler em português. Mas embaixo eu escrevi como eu devia ler a palavra para suar, para falar o som sair da forma correta em inglês. Então eu trocava as letras. Um exemplo é que eu já dei para vocês uma aula aqui sobre o som das letras. Por exemplo, no inglês, o A normalmente tem som de A. Ao invés de eu colocar a letra A lá, eu colocava A, para eu ler como A, porque eu estava me familiarizando. Eu vou dar um exemplo para vocês. A palavra macaco. A gente escreve monkey, com um O. Quando eu escrevi ela pela segunda vez, eu trocava o O pelo A, para poder ler monkey. E aí, quando eu estava lendo ela, eu já lia da forma correta, mas ao mesmo tempo eu via a forma correta de escrever. Então eu já falava da forma correta como eu devia pronunciar, mas também estava sempre com a atenção ali de que na hora que eu tiver que escrever, eu tenho que escrever corretamente. Com o tempo, gente, fica muito mais fácil. Isso é só para quem tá começando mesmo. Mas se você já tá familiarizado, você nem precisa fazer isso. Mas hoje em dia, por exemplo, para mim, quando eu vou ler as palavras em inglês, eu já sei que o som é diferente. Então, normalmente, para mim já é prática, nem preciso ouvir. Normalmente, tem palavras que eu ainda preciso de ouvir. Mas no começo, isso é muito importante até a gente estar acostumado com o som das letras. E se você ainda não viu minha aula, é a minha maior aula aqui no canal, porque ela é extremamente importante. Eu acredito que para todo mundo que quer realmente aprender o inglês, precisa aprender o som das letras. Então ela é uma aula um pouquinho grande, mas é a única do canal. E eu super recomendo você assistir. Então tá aí, vou deixar aqui a descrição aqui embaixo, o link dela. Assista essa aula porque vai te ajudar muito para aprender o inglês. Essa é uma coisa que as pessoas não entendem a importância de entender o som das letras para poder falar inglês. Que era uma coisa que me deixava louca. Meu Deus, porque no inglês toda hora eles trocam o som da letra? Porque o A pode ser A, pode ser E, pode ser O. Que loucura que é essa? Você vai entender nessa aula. Continuando aqui a dica, eu lia várias vezes a palavra durante o meu dia. Eu tinha uma pausa, eu tava trabalhando, lia aqui 5 minutos. Depois você tem uma outra pausa, 5 minutos. Você tá lavando louça, você olha o seu caderninho, tá limpando casa, cuidando da criança, olha o caderninho por 5 minutos. E dessa forma, gente, você consegue aprender sozinho, mesmo sem ter tempo. E você pode fazer isso durante qualquer tarefa do seu dia cotidiano. E tipo, leva 5 minutos durante todo o seu dia. Após um tempo, gente, eu garanto pra você, você vai estar falando inglês fluente e oportunidades surgem. Eu nem imaginava que há 10 anos atrás eu estaria morando em Londres, trabalhando e falando o dia inteiro inglês. Mas isso só aconteceu porque eu tomei essa decisão. Eu acredito que grandes decisões são importantes pra gente fazer. Se a gente quer alcançar algo melhor no futuro, a gente precisa tomar importantes decisões agora. E por isso eu super te recomendo aprender o inglês. Mas eu tenho uma outra super notícia aqui pra vocês. Aqui no meu canal agora eu vou pegar muito firme pra ensinar vocês inglês. Mas eu vou fazer aulas agora bem de conversação. Por eu morar em Londres, a gente vai explorar essa Londres agora falando inglês com as pessoas. E vai ser muito divertido. Então se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva. Deixa o seu comentário, o seu like, porque você vai aprender esse inglês comigo e vai ser bem divertido. Você vai adorar conhecer Londres, é lindo, eu adoro essa cidade e a gente vai explorar tudo aqui junto. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhe, já deixe seu comentário, seu like e até a próxima. Beijo!